Bom dia, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. A primeira leitura proposta pela Igreja para o 30º domingo do Tempo Comum é extraída do livro do Êxodo, capítulo 22, versículos 21 a 26, que é pano de fundo para o Evangelho de Mateus 22, versículos 34 a 40, onde escutamos o famoso preceito de Jesus: amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças e ao teu próximo como a ti mesmo. Examinemos primeiro o contexto da passagem do Êxodo. Na lei judaica, chamada Torá, composta dos 5 primeiros livros da escritura judaica, conhecidos como o Pentateuco, aprende-se que Israel é um povo estruturado em leis rituais, morais e litúrgicas, dadas por Deus para que o adore de maneira certa, para purificar-se e ser um povo moralmente correto, justo. Santo Tomás de Aquino, na sua Suma Teológica, denomina esses preceitos legais como cerimoniais, jurídicos e morais. A leitura de hoje diz respeito a preceitos de cunho moral. Deus quer que Israel o adore de um modo correto, não porque ele precise disso, mas porque está formando Israel para tornar-se um povo santo, que esteja em sintonia com ele, por meio do qual quer atrair todas as nações e povos, pois seu plano salvífico sempre foi destinado a toda a humanidade. Assim, o livro do Levítico trata muito das normas rituais com vista à pureza legal. Os livros do Êxodo e do Deuteronômio são os que mais abordam as normas morais. E nos livros do Levítico e dos Números estão os preceitos litúrgicos. O Levítico, por exemplo, fala muito sobre o modo apropriado de oferecer o sacrifício, sobre o tabernáculo, que depois se transformou no templo, sobre sacerdotes e suas vestes, os turbantes, as túnicas, as mitras, sobre a forma de ordenação sacerdotal e também sobre os altares e o incenso. Também no Levítico há dezenas de páginas sobre as leis rituais, tratando dos animais puros e impuros, as doenças da pele e excreções corporais que tornavam a pessoa impura. Explica como purificar-se. Já a lei moral é resumida no Êxodo e no Deuteronômio, que dizem como Israel deveria proceder do ponto de vista ético. O que aconteceu com todas essas leis? Quanto às leis litúrgicas, elas foram preservadas em muitas situações na Igreja Católica, embora com um foco novo e sublimado. De fato, Cristo é o verdadeiro cordeiro e sacrifício, o sacerdote verdadeiro que oferece o sacrifício, o incenso é o perfume da cruz que sobe aos céus com o amor do Filho crucificado. Muitas das vestes sacerdotais foram mantidas. Já as leis rituais foram afastadas. Cristo mesmo ensinou que é o que sai do homem que mancha o homem, e não o que entra nele. Estava declarando todos os alimentos puros, alterando radicalmente a perspectiva anterior. Isso se repete na visão de Pedro nos Atos dos Apóstolos, em que vê a toalha que desce dos céus com toda espécie de animais, puros e impuros, e lhe é mandado matá-los e comê-los. Pedro recusa-se, e 3 vezes a visão se repete. Então Pedro compreende que deve aceitar os pagãos na igreja, que não há homens puros e impuros. Já Paulo vem dizer que não somos justificados pelas obras rituais da lei, da Torá, especialmente pela circuncisão, mas pela graça de Cristo. Quanto às leis morais ensinadas em Israel, estas remanescem através dos séculos, em Cristo e na Igreja, porque representam uma guia permanente para estruturar toda a vida ética e moral humana. Então este é o contexto da passagem do livro do Êxodo na primeira leitura desse 30º domingo do Tempo Comum. E diz assim: não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicarás a viúva e o órfão. Se os prejudicardes,
Eles clamarão a mim e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, devolver-lhe-o-ás antes do pôr do sol, porque é a sua única coberta, é a veste com que cobre sua nudez. Com que dormiria ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque sou misericordioso. Esses ensinamentos parecem surpreendentes, porque traduzem um mandamento de empatia, de caridade e amor. Não façam mal aos estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros e escravos no Egito. É pedida essa empatia com os migrantes e estrangeiros, com os que sofrem, a partir da própria vivência dos israelitas. Nós, hoje, tomamos por óbvio essas lições, porque no Ocidente fomos formados por esse texto. Mas não era assim no mundo antigo. Ali havia o poder dominador de imperadores e reis. Se alguém era pobre e sofredor, que pena para ele, eles pensavam. Não mais do que isso. Quando reconhecemos a necessidade de não fazer o mal aos fracos, de ajudá-los, atualmente, estamos reconhecendo esse ensinamento moral fundamental, que vem de Israel através da Igreja para a consciência do Ocidente. Quanto aos órfãos e viúvas, por sua vez, eram as pessoas mais vulneráveis naquela época, onde não havia qualquer assistência social. Se não fossem amparados por alguém da família, não sobreviveriam. Na linguagem de hoje, esses mandamentos falam de uma opção preferencial pelos pobres, excluídos e marginalizados. Uma opção que não é uma exaltação do eu, mas um exercício de empatia e amor fraterno. Existe até uma máxima de que uma sociedade pode ser julgada pelo modo como trata os mais fracos e vulneráveis entre os seus membros. Esse conceito não é um estándar do mundo, seja antigo ou moderno. É a moral da Bíblia, é um preceito bíblico. E o último preceito visualizado na passagem de hoje é a respeito de como tratar os devedores, os endividados, proibindo extorquí-los. Aqui se enraiza o veto bíblico e católico contra a usura, contra a extorsão, contra o tirar proveito da fraqueza dos outros. E vem ao longo dos tempos. Está também em Santo Tomás de Aquino, em Ambrósio de Milão, no Papa Francisco, na sua última encíclica Fratelli Tutti. Ele se traduz em que o bem comum deve estar sempre na frente do individual. Ambrósio dizia: se você tem 2 camisas no armário, uma é sua e a outra pertence ao seu irmão que não tem nenhuma. Trata-se da destinação universal dos bens. Significa que a propriedade individual é permitida, sim, mas sempre à luz do bem comum, submetida a ele. É preciso compartilhar com os demais da própria abundância. Olhando para trás, então, podemos resumir que as grandes leis litúrgicas e cerimoniais de Israel ainda existem, elevadas e sublimadas na Igreja. Todavia, a lei moral de Israel perdura através dos séculos até nossos dias, reafirmada por Jesus. E, com efeito, o evangelho proposto para esse final de semana conta-nos que um doutor da lei se aproximou de Jesus e indagou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem destes 2 mandamentos. O convite para nós, que hoje ouvimos a palavra do livro do Êxodo e a palavra de Jesus, é que permitamos que a radicalidade desse ensinamento moral se aprofunde em nossos corações.
porque, assim como foi dado por Deus a Israel para formar um povo santo, continua a ser dado para moldar a santidade do povo de Deus no século XXI. Obrigada por você que acompanhou esta postagem. Se gostou, clique seu like e inscreva-se no canal.